Gente, agora a gente fala do caso da advogada que teve afundamento de crânio. Ela foi vítima de uma pedrada na Rodovia do Sol. Estamos vendo aí as imagens, da Micaela. Gente, o cirurgião bucomaxilo que fez a cirurgia da Micaela, cirurgia grande de reconstrução aí da face, está aqui ao vivo com a gente para falar sobre esse caso, sobre todo esse processo. Doutor Renato, seja muito bem-vindo. Cirurgia complexa, caso que impressionou aí a todo o Espírito Santo. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor. Pode falar. Não, a gente fica curioso porque a gente vê essa imagem, vê muitos ossos quebrados ali. Então, assim, a gente já fez uma pré-conversa, o senhor falou que foram 6 horas de cirurgia. A pergunta que eu faço é o seguinte: todos esses ossinhos ali, eles foram colados? Como é que foi esse processo? Então, a Micaela sofreu um trauma que a gente chama de alta energia. Esse trauma é um trauma de grande impacto. Então, geralmente, esses traumas de alta energia, eles fraturam os ossos em muitas partes. Então, quanto mais quebrado o osso, mais difícil da gente montar esse quebra-cabeça. O que dificultou o caso dela foi que na primeira abordagem que a gente fez, como ela teve algumas lacerações, alguns cortes na região da fronte, na região da testa, ela perdeu alguns ossos. Então, a gente não pôde colar todos os ossos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa área é uma área muito nobre, a gente chama de uma área central da face, que são áreas chaves. Então, às vezes, reconstruir essa área, muitas vezes a gente não consegue mais utilizar todos os ossos que foram quebrados. Então, isso dificulta muito o procedimento. E aí tem que botar algum outro material ali para substituir? Geralmente os ossos, quando são fraturados, a gente põe placas e parafusos, semelhante ao que é feito com ortopedia. No caso dela, a gente teve que utilizar algumas telas de titânio também, porque a gente teve que reestruturar, fazer toda uma reconstrução da fronte dela, da testa. Então, só com placas e parafusos não seria suficiente, senão ia ficar afundado. Então, a gente utilizou placas, parafusos e telas também para poder reconstruir a região orbitária, nasal e região de testa. Agora, pode falar. Não, quando a gente vê ali, a gente vê a imagem, que acabou destruindo mesmo essa parte da frente. Qual foi a diferença, assim, por exemplo, para atingir o olho? Porque a gente conversando com a Micaela anteriormente, ela falou que quase poderia ter ficado cega. E realmente isso poderia ter acontecido? Eu conversei com ela que ela teve, entre aspas, sorte, por alguns motivos. Primeiro, pela forma como o paralelepípedo chegou nela, Se chegasse de maneira mais pontiaguda, ele poderia ter atingido a região mais posterior da cabeça e poderia ter tido uma lesão cerebral grave. O segundo ponto é que se fosse um pouquinho mais para a esquerda, 1 centímetro talvez, ela teria alguma lesão ocular, poderia ter perdido a visão. Então, obviamente, é um trauma que a gente não deseja, não deseja inclusive tratar, mas de todos os males que ela teve, talvez esse tenha sido o menor, assim, porque as sequelas serão muito menores do que poderiam ser se tivesse ido um pouquinho mais para a esquerda, para a direita, para trás. Então, meio que foi bem localizado. Foram 6 horas, mais ou menos, de cirurgia. A Micaela vai precisar passar por outro procedimento? Como é que vai ser essa recuperação agora? Eu falo com ela para a gente ir devagar, dar um passo de cada vez. Cada dia um dia, Ela fez a primeira cirurgia, que foi a das suturas, agora a gente fez a segunda da reconstrução, e agora a gente tem que esperar um pouquinho, ver como é que ela vai evoluir, se vai ter alguma sequela que vai precisar de alguma abordagem ou não. O procedimento, graças a Deus, foi bem executado, então agora a gente tem que dar tempo para o organismo dela, para ela se recuperar e a gente avaliar com calma no segundo momento. Por falar nisso, a Micaela mandou um vídeo pra gente, feito agorinha há pouco. Pode rodar aí. Oi, pessoal, tô passando aqui para dizer que eu tô com uma ótima recuperação, tô sem dores, tô fazendo bastante repouso, que o doutor Renato fica pegando no meu pé, mas eu tô bem, graças a Deus, e cada dia melhor. Hoje eu acordei menos inchada e tenho certeza que logo, logo tô de volta. Obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho que eu venho recebendo e um beijo para todo mundo. Tchau! Que bom a gente ver a Micaela assim, A gente percebe desde a primeira imagem que a gente recebeu que ela de fato vem evoluindo, vem melhorando. Agora, doutor Renato, são muitos casos complexos aí que vocês recebem, todos os dias. Já tinha se deparado com algo parecido, assim, com uma gravidade tão grande vindo de um paralelepípedo que jogaram, em cima dela? Já tinha se deparado com algo parecido? A gente acaba pegando muita coisa nessa estrada, Mas independente de quantas vezes a gente já operou casos assim,
Essa região, especificamente, é uma região muito complexa de tratar. Tem muita estrutura nobre, né? Nariz, órbita, então isso torna mais difícil. A gente estava com quebra-cabeça, faltando peças para reconstruir. Então, isso fica um pouco mais difícil a reconstrução. Então, independente de quantas vezes você opera, sempre é um desafio operar esse tipo de fratura. Agora, para encerrar, doutor, a gente sabe que esse caso aí, claro, foi um caso de violência, não é? Que aconteceu lá na Rodovia do Sol, mas a gente está em época de férias, criança em casa pulando para lá e para cá, cai, ou outras pessoas também podem sofrer um acidente, batendo a cabeça, não é? Qual é o primeiro cuidado que a pessoa deve ter, né? Além de procurar um médico logo? As fraturas por queda, elas são muito comuns em extremos de idade, idosos e crianças. Obviamente, as crianças, por terem um osso mais elástico, que a gente chama, elas têm um índice menor de fraturas. Os idosos já têm um índice maior. Mas o cuidado que a gente tem que ter é justamente com esses extremos. Geralmente, um adulto na meia idade, ele é mais cauteloso, ele é mais cuidadoso, ele acaba tendo acidentes em situações como essa. Mas os extremos de idade a gente sempre tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Não deixar tão independente assim, porque as quedas elas são comuns e a face é uma região muito proeminente, né? Então, a região que mais fratura numa queda é justamente a face, por causa disso. E para a Micaela agora, repouso, né? Ela falou que está puxando a orelha dela. É isso aí, a gente vai acompanhar esse processo de recuperação dela também. Muito bom. Doutor Renato, obrigada aí pelas informações. Parabéns pelo trabalho. A gente fica muito feliz de ver que a Micaela está assim se recuperando. Foi um caso muito grave de violência que a gente traz aqui todo dia, mas a gente fica feliz em saber que tem profissionais aí que podem realmente retornar, né, fazer com que o paciente retorne aí à ativa. Obrigada e parabéns aí pelo serviço. Obrigado. Valeu, doutor. Obrigado.